Quando abriram o túmulo, 67 anos após sua morte, o corpo estava intacto, completamente intacto. A pele macia, os músculos flexíveis, as articulações móveis, como se ele tivesse sido sepultado naquela mesma manhã. Mas o mais perturbador não era isso. Do corpo de São Charbel escorria um líquido misterioso, uma substância entre suor e sangue que molhava as vestes e exalava um perfume suave, impossível de descrever. Os médicos que examinaram o corpo ficaram em silêncio. Segundo os relatórios da época, eles não encontraram explicação natural satisfatória para aquele estado de conservação. Aquele homem, enterrado em 1898, sem qualquer processo de embalsamamento, parecia desafiar o que se esperaria normalmente da decomposição. E mais, seu corpo continuava a exalar aquele líquido, ano após ano, década após década. Para os fiéis e para muitos dos que o estudaram, aquilo foi visto como um sinal evidente de que Deus estava confirmando diante do mundo inteiro a santidade daquele monge que vivera escondido nas montanhas do Líbano, rezando em silêncio por toda a humanidade. Youssef Antoun Makhlouf nasceu em 8 de maio de 1828, numa aldeia perdida chamada Bekaa Kafra, no coração das montanhas libanesas. Seu pai morreu quando ele ainda era criança, deixando a mãe viúva com 5 filhos para criar. A vida era de extrema pobreza. Trabalhavam na terra, colhiam o pouco que a montanha oferecia e rezavam. Muito. A fé católica maronita era tudo o que aquela família tinha. Mas desde menino, Youssef era diferente. Enquanto os irmãos brincavam e trabalhavam, ele desaparecia. A mãe o encontrava horas depois, ajoelhado numa gruta, rezando sozinho diante de uma imagem da Virgem Maria. Ele quase não falava, apenas olhava para o céu, como se estivesse vendo algo que ninguém mais via. Aos 23 anos, sem avisar ninguém, Youssef deixou a casa da mãe de madrugada e caminhou até o mosteiro de Nossa Senhora de Maifuk. Bateu à porta e pediu para entrar. A família ficou desesperada. Queriam que ele se casasse, que continuasse a trabalhar na terra, que ficasse com eles. Mas ele já havia decidido. Sua vida não pertencia mais a este mundo. Ele entrou para a ordem libanesa maronita e, ao fazer os votos, escolheu um novo nome, Charbel, em homenagem a um mártir cristão do século II que havia dado a vida por Cristo. E naquele momento, Youssef morreu para o mundo. Padre Charbel Makhlouf acabara de nascer para Deus. A vida monástica de Charbel era de uma austeridade assustadora. Ele acordava às 2 da manhã todos os dias e começava a rezar. Rezava de joelhos, de bruços, com os braços abertos em forma de cruz. Às vezes, ficava assim por horas, sem se mexer, como se estivesse suspenso entre o céu e a terra. Seus irmãos de comunidade contavam que, durante a oração, o rosto dele mudava. Ficava luminoso, transfigurado, como se ele não estivesse mais ali. Alguns diziam que viam uma luz ao redor dele. Outros afirmavam que, quando Charbel rezava diante do Santíssimo Sacramento, era impossível desviar o olhar. Havia algo de sobrenatural naquele silêncio. Ele comia apenas o estritamente necessário para sobreviver. Pão duro, água, algumas azeitonas. Jejuava constantemente. Dormia no chão, sobre uma tábua de madeira, sem travesseiro, sem coberta. No inverno rigoroso das montanhas libanesas, quando a neve cobria o mosteiro, ele não pedia nada. Apenas rezava mais. Trabalhava no campo como os outros monges, mas sempre em silêncio. Não falava se não fosse necessário. E quando falava, eram poucas palavras, diretas, simples, cheias de sabedoria. Seus superiores notaram logo que aquele homem não era comum. Havia nele uma presença, uma profundidade espiritual que impressionava até os mais experientes.
Após 16 anos de vida no mosteiro, Charbel pediu permissão para se retirar ainda mais do mundo. Queria viver como eremita. Em 1875, ele foi enviado para o eremitério de São Pedro e São Paulo, uma pequena construção de pedra isolada nas montanhas, a poucos quilômetros do mosteiro de Anaia. Ali, ele viveria os últimos 23 anos de sua vida, completamente sozinho, em oração perpétua, jejum e penitência. A cela era minúscula, uma cama de tábuas, um crucifixo, uma imagem da Virgem Maria. Nada mais. Ele celebrava a missa todos os dias, passava horas em adoração eucarística, rezava o rosário incontáveis vezes e trabalhava um pequeno jardim para cultivar o mínimo necessário. Mas o que realmente o mantinha vivo não era comida, era a Eucaristia. Os que o visitavam no eremitério voltavam transformados. Contavam que, ao entrar na capela onde Charbel rezava, sentiam algo inexplicável, uma presença divina, um silêncio que falava, uma paz que fazia o coração arder. Muitos vinham pedir conselhos espirituais, mas Charbel quase não falava. Apenas olhava para eles com aqueles olhos profundos, cheios de compaixão, e dizia uma ou duas frases. E aquelas palavras eram suficientes. Pessoas saíam dali convertidas, curadas interiormente, transformadas. Porque Charbel não era apenas um homem santo. Ele era um canal vivo da graça de Deus. Ele tinha devoção particular à Virgem Maria e ao Santíssimo Sacramento. Dizia que a Eucaristia era tudo para ele. Era sua comida, sua força, sua razão de viver. Passava horas diante do sacrário, imóvel, contemplando o corpo de Cristo. E na noite de 16 de dezembro de 1898, enquanto celebrava a missa na capela do eremitério, aconteceu o que todos os místicos desejam, mas poucos alcançam. Charbel teve uma experiência mística tão profunda diante da Eucaristia que seu corpo não suportou. Ele estava elevando a hóstia consagrada, pronunciando as palavras da consagração, quando, de repente, suas mãos começaram a tremer. O cálice quase caiu. Ele tentou continuar, mas seu corpo desabou. Caiu de joelhos, com os braços abertos em forma de cruz, exatamente na posição em que sempre rezava. Os irmãos correram para ajudá-lo, mas ele não conseguia mais falar. Tinha sofrido um derrame cerebral fulminante. Durante 8 dias, Charbel agonizou naquela posição, de braços abertos, como se ainda estivesse oferecendo a missa. Não conseguia falar, mas seus lábios se moviam em oração constante. No dia 24 de dezembro de 1898, véspera de Natal, às 11 da noite, ele entregou a alma a Deus. Morreu como viveu, em silêncio, em oração, com os braços abertos para Cristo. Mas a morte de Charbel foi apenas o começo de algo ainda maior. Na noite em que ele foi enterrado, os moradores das aldeias ao redor do mosteiro começaram a ver uma luz estranha sobre o seu túmulo. Uma luz brilhante, intensa, que não vinha de nenhuma fonte natural. A princípio, pensaram que fosse uma lanterna esquecida. Mas a luz continuou, noite após noite. Durante 45 noites consecutivas, aquela luz permaneceu sobre o túmulo de Charbel, visível de longe, como se o céu estivesse marcando o lugar onde repousava um santo. Os superiores do mosteiro ficaram perturbados. Decidiram abrir o túmulo para investigar. Quando o fizeram, 4 meses após a morte, encontraram o corpo de Charbel intacto, sem sinais de decomposição. A pele estava macia, as articulações flexíveis, e do corpo escorria um líquido estranho, uma mistura de suor e sangue, que molhava as vestes e exalava um perfume suave. Trocaram as roupas e o sepultaram novamente. Mas o fenômeno continuou. O líquido continuava a escorrer. O corpo continuava incorrupto. Ao longo das décadas, o túmulo foi aberto várias vezes.
em 1927, 29 anos após a morte. Em 1950, 52 anos depois. Em 1952. Em 1965, 67 anos após a morte. E todas as vezes, o mesmo prodígio. O corpo de Charbel permanecia incorrupto, flexível, exalando aquele líquido misterioso. Médicos, cientistas e teólogos examinaram o corpo. Segundo os relatórios, não encontraram explicação natural satisfatória. Não havia embalsamamento, não havia conservação artificial. Para muitos, aquilo foi visto como um sinal forte da santidade daquele homem. E então começaram os milagres. Milhares deles. Pessoas de todas as religiões, católicos, ortodoxos, muçulmanos, drusos, começaram a visitar o túmulo de São Charbel pedindo intercessão. E os milagres aconteciam. Cegos recuperavam a visão. Paralíticos voltavam a andar. Cânceres desapareciam. Doenças incuráveis eram curadas instantaneamente. A fama de Charbel se espalhou por todo o Oriente Médio e depois pelo mundo inteiro. Até hoje, o mosteiro de Anaia recebe milhões de peregrinos todos os anos e os relatos de curas e graças continuam. A Igreja Católica investigou rigorosamente a vida e os milagres de Charbel. Em 1965, o Papa Paulo VI o beatificou. E em 9 de outubro de 1977, o Papa Paulo VI o canonizou solenemente, declarando-o santo diante de toda a Igreja. São Charbel Makhlouf, o eremita do Líbano, o monge silencioso que viveu escondido nas montanhas, tornou-se um dos santos mais poderosos e amados do mundo. Se histórias como esta tocam sua fé e fazem você refletir sobre a eternidade, inscreva-se no canal. Assim, você nos ajuda a continuar espalhando as verdades da nossa fé e as obras que revelam a misericórdia de Deus. A vida de São Charbel nos ensina uma verdade profunda e esquecida. A santidade não está no barulho, não está na visibilidade, não está no reconhecimento humano. A santidade está no silêncio, na oração escondida, na entrega total a Deus. Charbel não escreveu livros, não fundou congregações, não pregou para multidões. Ele apenas rezou, apenas amou a Eucaristia, apenas viveu em comunhão íntima com Cristo. E Deus o glorificou de tal maneira que até hoje seu corpo incorrupto e seus incontáveis milagres proclamam ao mundo: este homem era santo. Que o exemplo de São Charbel nos inspire a buscar a Deus no silêncio, a adorar a Eucaristia com fervor e a viver uma vida de oração profunda e sacrifício generoso. Porque é ali, no encontro silencioso com Cristo, que a verdadeira santidade nasce e floresce para a eternidade.